Olá, turma! Nesse vídeo nós vamos finalizar a unidade 3, capítulo 2. Vocês terão que fazer a leitura de uma crônica bem reflexiva que foi escrita por Carlos Drummond de Andrade, um dos poetas e cronistas mais importantes da literatura brasileira. Nesse capítulo também nós vamos conversar um pouco sobre o aposto e vamos iniciar o estudo de regência verbal e nominal. Vocês encontram esse assunto a partir da página 84. A ótica pela qual podemos observar os retratos do cotidiano torna instigante a leitura de crônicas. No capítulo 1, a crônica Segredo de Natal iluminou e trouxe à tona a delicada beleza do mundo interior da pequena Vivian. Agora, na crônica Debaixo da Ponte, o grande poeta e cronista Carlos Drummond de Andrade apresenta uma face dura do cotidiano, mas não menos bela, sob o olhar da arte literária. Na crônica Debaixo da Ponte, Carlos Drummond de Andrade aborda a dureza do cotidiano dos moradores de rua, que passam por situações humilhantes, que vivem marginalizados e excluídos da sociedade. E isso ocorre devido à grande desigualdade social que existe, né, no nosso país, a falta de acesso à educação, à saúde, à informação. É uma crônica bem construída que vai promover a consciência social do leitor, né? Vai permitir a reflexão dessas desigualdades sociais, dos direitos humanos que não são atendidos e principalmente a praticar a empatia. Façam a leitura da crônica e depois façam o estudo do texto, a apreciação e a interpretação textual, tá ok? Na página 89, nós vamos relembrar algumas características do gênero crônica. A crônica é uma narrativa curta, segue um tempo cronológico determinado e não muito longo. Descreve fatos do dia a dia e pode ser inspirada em uma notícia. Conta com personagens comuns, pode ter caráter humorístico, satírico, reflexivo ou irônico. Apresenta linguagem simples, espontânea, entre a linguagem oral e literária. Além do fato narrado, os personagens e os espaços fazem parte do cotidiano, o que possibilita a identificação do leitor com o texto. A forma de abordagem determina a linguagem, mais coloquial ou mais formal. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas, blogs, mas podem também ser eternizadas em livros. Na página 92, nós vamos estudar um termo da oração muito importante, que é o aposto. Você já revisou alguns termos da oração e conheceu outros que podem apresentar como núcleo um substantivo ou um pronome substantivo. Por exemplo, o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal. Neste capítulo, você estudará um termo da oração que se relaciona a esses núcleos. Releia um trecho adaptado do texto O que são direitos sociais, apresentado na seção Diálogo deste capítulo. Os direitos sociais são direitos criados para garantir o atendimento às necessidades básicas para uma vida digna. Portanto, a lei maior do país, a Constituição Federal, impõe que tais direitos sejam assegurados a toda a população, promovendo o bem-estar social. Estes são exemplos de direitos sociais: educação, saúde, moradia, transporte, entre outros. Eu retirei do livro uma frase do trecho que nós acabamos de ler para poder explicar melhor o que é o aposto. O aposto é uma palavra ou expressão que explica, enumera, detalha, resume, esclarece, especifica, distribui ou compara um termo anterior da oração. Normalmente é colocado entre vírgulas, mas também pode ser assinalado por travessão ou 2 pontos. Vamos reler esse trecho. Portanto, a lei maior do país, a Constituição Federal, impõe que tais direitos sejam assegurados a toda a população,
promovendo um bem-estar social. Estes são exemplos de direitos sociais: educação, saúde, moradia, transporte, entre outros. O termo aposto significa posto ao lado de. É um termo acessório da oração que se liga ao substantivo ou pronome substantivo antecedente, com o qual se identifica para explicá-lo, ampliá-lo, resumi-lo ou especificá-lo. A expressão "a Constituição Federal" é um exemplo de aposto explicativo, pois esclarece e explica o que é a lei maior. Já os substantivos citados, educação, saúde, moradia e transporte, representam exemplos de direitos sociais, então eles são considerados aposto enumerativo. Tipos de aposto. O aposto ele pode aparecer antes ou depois do termo a qual se refere e fornece novas informações. Aposto explicativo. Ele é usado para explicar ou esclarecer um termo da oração anterior. Exemplos: Priscila, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas nas provas. João, meu amigo de infância, ganhou uma viagem da tia. Rafaela, a vizinha do terceiro andar, começou a vender lindos artesanatos. O aposto explicativo, ele sempre vem isolado por vírgulas ou travessões. Agora percebam que eu apaguei o aposto em todas as frases. Vamos ler como ficou. Priscila conseguiu notas altas nas provas. João ganhou uma viagem da tia. Rafaela começou a vender lindos artesanatos. Percebam, se eu retirar o aposto da estrutura da frase, não vai causar prejuízo nenhum, porque o aposto ele é um termo acessório da oração. Ele contribui para fornecer novas informações, explicar, esclarecer um termo antecedente, mas não é o termo essencial da oração, tá ok? Aposto enumerativo. Vai enumerar elementos constituintes de um termo ou oração. Exemplos: Carla viajou por vários países: Argentina, Brasil, Chile, Espanha, México e Peru. Comprei tudo que estava na lista de compras: arroz, tomate, abobrinha e requeijão. Aposto recapitulativo ou resumidor. Serve para resumir numa só palavra vários termos. Vamos ler os exemplos: prosperidade, segurança e alegria. Isso é o que eu quero para minha família. Doces, salgados, bebidas e enfeites. Tudo preparado para a festa. Tanto o pronome isso na primeira frase, quanto o pronome todo na segunda frase, resumiram numa só palavra tudo o que foi dito antes. Observação: tanto o aposto enumerativo quanto o recapitulativo podem ser antecedidos por vírgulas ou dois pontos. E para finalizar, aposto especificativo. O aposto especificativo serve para especificar ou individualizar um termo de sentido genérico. Vamos ler os exemplos. Visitei a cidade de São Paulo. A rua Joaquim Silva é a próxima à direita. Gosto da escritora Marla de Queiroz. Observação: não aparece entre vírgulas ou travessões.